E chegou ao fim a edição do Festival The Town aqui em São Paulo. Eu assisti alguns shows da segunda e última semana e eu trago aqui as minhas impressões. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, assim como eu fiz dias atrás, eu trago aqui mais uma vez as minhas impressões a respeito do Festival The Town, que inclusive agora nessa última semana eu assisti mais uma vez do melhor lugar do mundo, que é o amplo sofá aqui da minha casa, completamente longe de qualquer traço de multidão folgada, de gente cantando todas as letras de todas as canções dos seus ídolos aos berros e completamente desafinada do seu lado, né? E eu não estou falando isso de casos isolados, mas de multidões ao lado das pessoas que estão querendo assistir o show, tá? Todo mundo nessa vibe idiota, longe de qualquer congestionamento, de gente transitando de um palco para outro, desviando de centenas de estandes de imersão, outdoors ou o diabo que for das empresas patrocinadoras do evento. Longe da experiência frustrante de só conseguir assistir aos shows por meio de telões minúsculos a centenas de metros do palco e no meio de um monte de gente, de um monte de perrengues para você chegar e para você sair aqui do autódromo de Interlagos aqui em São Paulo. Dito tudo isso, eu vou dizer o que eu assisti nessa segunda e última semana. Bom, o show do Foo Fighters foi aquilo de sempre. Um show arrasador. E você pode ter certeza que a entrada do baterista, o Josh Freese, substituindo o falecido Taylor Hawkins, cara, foi a decisão mais acertada que o Dave Grohl poderia tomar, cara. Porque ele se transformou num dos destaques de todo o show da banda. Que a banda passou a fazer, evidentemente, depois da morte do Taylor Hawkins. E certamente ele está atenuando o luto que todos na banda ainda sentem e que o Dave Grohl não esconde. Como sempre, foi um show com um caminhão de hits, tipo Best of You, Learn to Fly, My Hero, que inclusive foi tocada num andamento bem mais lento, assim, e de uma maneira bem legal, inclusive, Monkey Ranch, This Is a Call, Times Like This, All My Life, The Pretender, e, claro, o final do show com a já clássica Everlong também, entre outras músicas muito legais. Deixar de assistir a apresentação do Foo Fighters por qualquer tipo de preconceito que você tenha em relação ao som da banda é um verdadeiro crime. Dane-se o fato de que o som da banda não é inovador. Quem que vai ligar para isso hoje em dia, cara? E ainda mais num festival cheio de umas merdas pseudo-artísticas, cara. Aliás, eu já vou falar disso daqui a pouco, em instantes, aqui nesse vídeo. Então o show do Foo Fighters, cara, foram 2h30, cara, de alternâncias entre uma certa violência roqueira de certas canções com a delicadeza pop de algumas pérolas que a banda tem em outras ocasiões, cara. E o Dave Grohl, ele conduz tudo isso como se ele tivesse imbuído de algum tipo de realeza perante um pretenso declínio do rock na preferência dessas novas gerações botocudas lacradoras. Mas ele sabe muito bem que a popularidade dele, da banda, quase não foi abalada dentro desse cenário. Muito disso aconteceu também devido à dedicação e aos serviços, vamos dizer assim, abnegados que tanto ele quanto a banda, que é absolutamente azeitada, tocando muito bem, a ponto de, inclusive, ela se dá o luxo de inserir trechos de Paranoid e Enter Sandman no meio, por exemplo, de uma canção bem legal que é No Son of Mine. E a principal característica do Dave Grohl e da banda é a inteligência musical em surpreender a todo mundo, cara, com uma
com uma inequívoca capacidade de captar o ânimo do público. Por isso que eles transformam shows em estádio, que eles fazem, numa espécie de uma versão meio babilônica, cara, de uma apresentação de bar. Então, nesse quesito específico, o Foo Fighters, cara, tá do lado dos Rolling Stones, porque os Rolling Stones fazem a mesma coisa, um show de bar gigantesco. E já que eu tô falando de duas grandes bandas, eu vou falar a respeito de uma outra banda, outra grande banda, que tem uma história espetacular e que você precisa conhecer. E você precisa conhecer nesse livro aqui, ó. Por Trás da Máscara, a biografia oficial do Kiss. É um dos livros mais espetaculares de todos os tempos, porque traz um monte de histórias de bastidores, das gravações, dos comentários faixa a faixa de cada disco do Kiss, cara. Até o Psycho Circus. Cara, tem comentários de todo mundo, tem umas histórias que muita gente não sabia, eu mesmo não sabia, de várias histórias aqui, e tudo contado com uma sinceridade que é muito rara nos caras, né, da banda, e esse livro é essencial para você saber tudo a respeito do Kiss, cara. Só que, meu amigo e minha amiga, tem um detalhe, essa edição aqui, ó, em capa dura, dentro daquele box que eu mostrei no outro vídeo, esgotou completamente. Então agora você só vai conseguir comprar a edição desse livro em brochura. Mas mesmo assim, cara, não importa, porque o conteúdo é o mesmo. E vale muito a pena, porque eu volto a dizer, esse livro aqui é sensacional e você pode adquirir esse livro com um desconto incrível. Melhor da internet. Você vai clicar aqui na descrição do vídeo, cara, e na hora de finalizar a compra dessa edição em brochura, você vai colocar um cupom exclusivo. Regis Kiss. Tudo junto. E você então vai adquirir esse livro sensacional. Repito, é sensacional mesmo. Um desconto maravilhoso, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Em contrapartida, eu tive o desprazer de assistir toda a apresentação de uma das bandas que eu mais detesto, que é o Maroon 5. Em vários momentos do show eu fiquei tão irritado que eu pensei seriamente em arremessar umas baquetas contra a minha televisão, tá? Mas, obviamente, sabiamente, eu caí na real e eu percebi o prejuízo que eu ia ter. Então, assim, eu fiz questão de assistir até o final para justamente dizer nesse vídeo que o show do Maroon 5 foi um grande exemplo de como essa Coldplayização das plateias, cara, chegou a um estágio de estupidez sem volta. Porque ali estava o Maroon 5, uma banda repleta de falhas, saciando os desejos ínfimos de uma plateia que sabe tanto de música quanto você manja de física quântica interplanetária. Primeiro, eu tenho que dizer, cara, que os vocais do Adam Levine, né? Tem gente que fala Levine, mas Adam Levine, apresentaram tantas semitonações ao longo do show que deu a impressão que ele estava tão entediado quanto eu ao ouvir aquelas mesmas canções daquele repertório escolhido para aquele show, que não mudou absolutamente em nada do que eles vinham fazendo. E tudo foi cantado, cara, com uma paixão de plástico, sem uma genuína intensidade, apenas com uma voz genérica e fora de tom, navegando por letras tão inspiradas quanto você lê um livro de contabilidade. E de nada adianta puxar o saco, viu, pessoal do Maroon 5, usando camiseta da Celecinha brasileira para agradar a plateia, você tá entendendo? E outra, cara, a performance dos outros músicos, cara, envolvidos, assim, os caras parece que eles esqueceram de trazer qualquer traço de emoção para aquele show que a gente assistiu, cara, já totalmente conformados nos seus papéis de coadjuvantes, cara, pro vocalista. O Adam transformou a banda numa evidente carreira solo dele em cima do palco, cara. E tudo foi tocado mecanicamente, sem qualquer
sentimento ou um mínimo traço de algum tipo de, não vou nem dizer virtuosismo, cara, mas de uma tocabilidade real, cara. Porque tudo soa tão padronizado que o Adam, ele poderia substituir qualquer integrante do Maroon 5, cara, e ninguém ia perceber a diferença. Assim, exatamente como acontece, adivinha, com o Coldplay. Ah, e tem um detalhe, né? Assisti de novo ao show do Bruno Mars e tudo que eu falei a respeito do primeiro show da semana passada vale para esse aqui, cara, porque o show também foi sensacional, foi muito legal. Você assiste lá o vídeo o vídeo que eu gravei aqui que você vai saber. Aí eu assisti uns outros shows bem interessantes, cara. Por exemplo, a Pitty. A Pitty fez um show simpático, um show energético em vários momentos, né? Porque a apresentação dela nesse evento trouxe várias canções do disco Admirável Chip Novo, né? Que completou recentemente 20 anos. Inclusive ela tá em turnê tocando esse álbum na íntegra. Só que como no festival o tempo dela era mais reduzido, ela mesclou algumas canções desse disco com outras, canções até que bem escolhidas, e que contou, inclusive, cara, com uma participação de uma não só da competente banda de apoio que a Pitty tem, cara, como até mesmo uma mini orquestra, cara. Cara, é um show que deu pra assistir numa boa. Outra cantora brasileira que fez um show muito bom foi a Isa. Cara, pois é, a Isa mandou muito bem, cantando pra valer, sem playback, com uma banda inclusive tocando pra valer, e ela escolhendo um repertório que em cima do palco soou muito melhor do que qualquer coisa que ela tenha gravado nos seus discos de estúdio. Até mesmo algumas canções desse disco fraco que ela acabou de lançar agora, né? O Aphrodite, que inclusive já fiz um vídeo a respeito disso aqui no canal, até mesmo as canções fracas soaram no palco de uma maneira muito boa, cara, porque tudo foi apresentado de um modo mais orgânico, vamos dizer assim, sabe? Sem traquitana eletrônica, sem VS, sem playback, sem essas porcariadas todas. Se no futuro a Isa levar para os álbuns que ela vem a gravar essa abordagem de palco, ela pode tranquilamente investir numa carreira internacional. É sério. Se ela fizer isso, ela vai se dar bem. Outra coisa, gostei muito do show do Garbage, que é uma banda também que nunca decepciona ao vivo. Eu já vi vários shows do Garbage, embora eu reconheça, cara, que aquele palco enorme onde eles se apresentaram, cara, de uma certa forma acabou diluindo um pouco o impacto da apresentação deles. Eles souberam escolher muito bem o repertório. Claro que eles não esqueceram de hits como Stupid Girl, o I Think I'm Paranoid, que é uma canção sensacional, e obviamente que, né, Only Happy When It Rains, né? Claro, né? Sendo que, inclusive, nesse show rolou até uma boa versão que eles fizeram daquela canção clássica, que é Cities in Dust, da Susan the Benches. E, evidentemente, que ainda a vocalista, a Shirley Manson, cara, ela continua hipnotizante. O carisma dela, aquela voz característica, cara, foi um show legal como sempre. Uma outra banda que sofreu com a imensidão do palco foi uma banda que eu gosto muito, cara, que é o Yeah Yeah Yes, que entrou meio numa gelada dentro desse evento. Por quê? Porque ela ocupou o espaço que seria do Queens of the Stone Age. Inclusive, cancelou o show com uma desculpa médica aí meio mandrake, né? Meio esfarrapada. E como pouca gente conhece as excelentes canções do Yeah Yeah Yes, banda que inclusive que é liderada pela carismática vocalista Karen O, né? E ainda o pessoal não conhecia, e ainda mais no meio de um festival daquele porte, cara, cheio de gente que só gosta de hits e né, não sabe nada de música. O show foi recebido meio que com desdém pelos botocudos, mas funcionou bem na TV, cara. As canções bem legais, tipo Maps, Zero, Heads Will Roll, Date with the Night, assim, me deixaram com um sorriso no rosto. Assisti numa boa, cara. Agora, o Yeah Yeah Yes, cara, é aquela típica banda que tem um show que renderia muito mais
num espaço muito menor do que aquele palco gigantesco. Inclusive, não teria que interromper o show, porque uma mulher ficou presa na tirolesa no meio do show, enquanto ela cruzava o espaço ali na frente do palco. Aliás, precisa ser muito estúpido para ir para um festival de música, cara, e passar horas e horas numa fila para andar naquele treco, cara. É uma estupidez. Não vou nem comentar essa merda. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Como eu gosto muito do único e auto-intitulado disco do Wet Leg, eu fiquei muito decepcionado com a apresentação da banda, que é liderada pelas vocalistas, guitarristas, a Rhian Tisdale e a Hester Chambers. Por quê, cara? Porque elas cantaram de um modo muito semitonado em vários momentos do show e com um sonzinho, cara, muito mequetrefe ao vivo. Então as duas, cara, elas não conseguiram levar pro palco a intensidade do álbum que elas lançaram. E muito menos elas conseguiram disfarçar a imensa timidez de estar diante de uma plateia gigantesca, cara. Pra você ter uma ideia, cara, a Hester, ela chegou a ter uma crise de choro em cima do palco. E eu também não tenho dúvidas, cara, que mesmo que com carinho, assim, do pequeno público que estava assistindo, as meninas, cara, e os seus companheiros de banda, eles estavam no palco errado, no festival errado. Tinha que estar num evento muito menor. Uma outra coisa que eu preciso falar aqui pra vocês, cara. Assim como aconteceu no Rock in Rio em 2019, cara, eu adorei o show da Her, né? Que é o nome artístico da multi-instrumentista Gabriela Wilson, cara. Assim, apoiada por uma banda muito boa e sem playbacks, sem VS, ela mandou ver, cara, num show sacolejante e intimista ao mesmo tempo, cara. Misturando o R&B antigo, né? O original, com o rock pop, de uma maneira muito bacana. As canções são ótimas e até mesmo na hora dela botar umas versões ali, cara, ela e a banda mandaram muito bem com Are You Gonna Go My Way do Lenny Kravitz. E eles fizeram um medley ali, né? Tocando, inclusive de uma maneira mais swingada, I Love Rock and Roll da John Jett, emendando com We Will Rock You do Queen. Ficou bem legal, cara. Foi um showzaço, se você quer saber. Vi também os shows do Detonautas, que mostraram umas poucas canções interessantes e várias outras muito ruins, embora tudo muito bem tocado. Vi também o show do Barão Vermelho. Foi divertido o show do Barão Vermelho, mesmo sem a presença do Roberto Frejá. Foi substituído pelo Rodrigo Suricato. O show teve a participação do Samuel Rosa, que foi uma escolha bem sacada, e mesmo aquilo ali parecendo uma banda cover de luxo, que só restaram da formação clássica o baterista Guto Goff e o guitarrista Fernando Magalhães, cara, foi um show, cara, que deu pra assistir sem ficar com a vontade de ir pra cozinha preparar uma lasanha, você tá entendendo? Não, deu pra assistir numa boa. Sem problemas. Diferentemente do que aconteceu quando eu tentei assistir ao show daquele tal de Jão. Cara, na hora que eu saquei que eu seria submetido a uma tortura televisiva da parte de um sujeito que seria reprovado em qualquer concurso de calouro do Raul Gil, fazendo uma mistura de Biquíni Cavadão com Luan Santana, cara, eu aguentei 20 minutos e aí eu tratei de fazer algo mais importante. Eu fui no supermercado comprar comida para todos os cachorros aqui do bairro onde eu moro. Era muito mais interessante. E vou repetir o que eu sempre falo. O único Jão que vale a pena você ouvir é o guitarrista do Ratos de Porão, tá? Agora, eu tive, nesses últimos dias, cara, o desprazer de assistir a algumas das apresentações mais catastróficas da história dos festivais desde os tempos do Woodstock, em 1969. Eu não sei qual é o interesse escuso que levou à escalação de uma trambiqueira chamada Kim Petras
Talvez tenha sido para preencher a cota trans do dia do evento, né? Junto com o Pablo Vittar e Glória Groove, que eu já vou falar a respeito desses dois nomes. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas mesmo assim é inadmissível para um festival desse porte trazer uma sirigaita que mais parece uma atriz coadjuvante de filme aí para adolescentes descascadores, sabe? Você tá me entendendo? Para dublar descaradamente umas musiquinhas dance de 18ª categoria, sem banda, só com 2 casais de dançarinos, cara, e com uma performance completamente amadora, cara. Um negócio horroroso. E também teve outro horror personificado nos shows Pablo Vittar e Glória Groove. Pablo Vittar desafinou horrores, não parou o tempo todo de gritar em tons agudos e desafinados que mataram provavelmente todos os pássaros ali da zona do autódromo, na zona sul de São Paulo. Todos os pássaros morreram durante esse show. Pablo Vittar desafinou até mesmo na hora de falar com o público debilóide que estava ali. E não contente, ainda chamou ao palco 2 dos maiores exemplos de desafinações canhestras do show business brasileiro. Lineker e Jupe do Bairro. Nem mesmo o fato de ter se apresentado com uma banda atenuou o horror que foi a apresentação Pablo Vittar. Glória Groove ameaçou levar o seu show logo no início para uma abordagem um pouco mais classuda, mas logo também descambou, cara, para aberrações musicais pseudo-funk eletrônicas, tipo Bumbum de Ouro, cara. Uma música chamada Bumbum de Ouro e outras atrocidades em forma de música. Agora, mesmo diante de todos esses horrores, eu confesso que eu não estava preparado para assistir a tal de Marina Sena fazendo o que ela sabe fazer como ninguém, cara, que é assassinar canções, seja do próprio repertório dela, repertório absolutamente ridículo, ou seja do repertório alheio, que é o que ela fez nessa edição do The Town, cara. Porque agora você tenta imaginar essa moça subindo ao palco com um repertório só de músicas da Gal Costa. Sério, ela desafinou tanto que o cadáver da Gal Costa tá girando dentro do caixão até agora com essa pretensa homenagem que na verdade extrapolou todas as fronteiras, todos os significados da palavra grotesco. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas são as minhas opiniões a respeito da segunda e última semana do The Town, festival aqui em São Paulo. Aqui nos comentários, coloca as suas sensações, as suas opiniões, o que você ouviu, o que você gostou e o que você detestou, tá bom? Não esquece também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como você já sabe, e fazer a inscrição aqui no nosso clube de membros VIP, tá bom? E não esquece de comprar o livro do Kiss, que é muito legal. Um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.